Olá pessoal, bom, né? Fui aí aprovado, graças a Deus consegui obter a nova certificação do Instituto Totem. Essa certificação que é específica para os institutos de previdência, e o objetivo desse vídeo é contar um pouquinho de como foi essa experiência. Bom, então primeiro mostrar para vocês aqui, né? Eu fiz a prova no dia 28. É um ponto negativo em relação a essa certificação esse. Eu fiz a prova no dia 28, mas o meu resultado só foi liberado no dia 3, né? Fiz numa quinta-feira, o resultado foi liberado numa segunda. Então depois que a gente faz a prova aí tem que esperar um pouquinho para obter o nosso resultado. Eu fiz na modalidade apenas por provas, né? Tem da modalidade também provas e títulos, e aqui o certificado, né? Temos que mostrar aí a prova cabal. Eu fiz o nível avançado na prova para responsável pela gestão de recursos e membro do comitê de investimentos do RPPS, e consegui acertar aí 61 questões, né? O mínimo seriam 56 questões numa prova de 80 questões. Falando da prova em si, se a gente for comparar com as certificações da Ambima, por exemplo, eu achei um pouco mais fácil do que as provas da Ambima, né? Da Ambima eu fiz o CPA 20. Apesar de, né, no nível avançado dessa certificação, ela cair também alguns cálculos. Minha prova caíram 3 questões né, de cálculo. Para essa prova você pode usar a calculadora financeira, né, mas são questões aí que você, para quem tem uma noção básica aí da calculadora HP12C, consegue resolver tranquilamente. Caiu uma questão sobre cálculo de prestação, uma sobre tabela saque e outra de cálculo de taxa de rentabilidade real, descontando aí a inflação. Em relação à parte de investimentos da prova, eles cobram muito a parte de gerência de riscos. Então cai a questão de, né, saber usar o beta para saber se uma ação é mais ou menos arriscada. Cai sobre os indicadores que a gente usa, como o índice de Treynor, como o índice Sharp. Caiu também a teoria de Magliani, a M2. Então cai muito nessa parte da gerência de risco, cobrada bastante na prova. A prova né, para comitê, a maior parte é em relação a essa parte dos investimentos. Então também cai sobre produtos de renda fixa, renda variável e principalmente sobre fundos de investimento. Em relação à parte de gestão do RPPS, cai também algumas questões sobre o dia a dia do RPPS. Então cai sobre avaliação atorial, qual que é o objetivo da avaliação atorial, né, os elementos obrigatórios da avaliação atorial. Cai também sobre os benefícios obrigatórios dos institutos de previdência. Em relação ao progestão também cai algumas questões sobre o progestão. Em termos bem gerais, assim, é uma prova mais prática para quem está aí no dia a dia do RPPS. É uma prova para quem lida sempre com o Instituto de Previdência, está sempre por dentro aí das normas dos institutos, vai ter um pouco mais de facilidade para fazer. E, né, para quem vai fazer a prova de comitê, principalmente no nível avançado, precisa estudar aí bem essa parte de gestão de risco e, né, a parte também dos instrumentos de renda fixa, renda variável e fundos de investimento. Em relação à prova em si, né, ao fazer a prova, né, tem essa novidade que você faz direto de casa. A gente precisa ficar atento a esses detalhes, né? Todos esses detalhes estão muito claros no edital quando a gente vai fazer a inscrição, mas a gente precisa estar atento, né, ao fato de que não pode ter ninguém no ambiente que a gente for fazer a prova. A gente precisa, né, usar uma webcam, estar com ela sempre ligada. A gente precisa também de um microfone que precisa estar sempre ligado. Eu usei para fazer a prova o microfone da própria webcam. Lembrando que a gente não pode usar fone, tipo esse que eu estou usando aqui. Não pode na prova, né? Pode ser reprovado por causa disso. Em relação ao ambiente, você não pode ter nada em cima da mesa, não pode usar nenhum tipo de material de anotação, celular, não pode ter outro computador no ambiente. Tá atento também a manter o foco, né? O próprio edital fala que você não pode desviar o olhar mais de 10%
do tempo da prova. Então tá olhando o tempo todo para a tela, para a prova. O webcam tem que estar posicionada dessa forma, assim, de frente para a tela, de forma a identificar que você está o tempo todo olhando para a tela. Não pode mexer a boca durante, né, a prova. Outro ponto também que a gente precisa estar atento em relação ao teclado. Você não pode utilizar o teclado, né, mexer no teclado. E se for fazer a prova com notebook, não pode ser usado também o touchpad. Você precisa ter um mouse à parte para poder realizar a prova. E aí a gente ficar bem atento nessas questões, que a gente consegue fazer a prova de uma forma bem tranquila. Falando um pouco sobre o conteúdo também, em relação às portarias, o Instituto Totum ainda não atualizou o conteúdo, então ainda cai as portarias antigas. Mas o conteúdo que cai em relação às portarias foi todo o conteúdo que foi transferido para a portaria 1467. Então acaba que a gente, né, lendo aí a portaria 1467, a gente consegue ter uma noção, pelo menos para a prova em relação ao comitê de investimentos, ela pode nos ajudar bastante, mas o conteúdo ainda não foi atualizado, então vai cair as portarias antigas. Cai também, né, a resolução do CMN, a 4963, né, sobre os investimentos do RPPS, quais investimentos a gente pode, não pode fazer, sobre os percentuais de aplicação que a gente pode ter, percentuais também em caso de progestão. Cai uma questão na minha prova a respeito disso. Cai também sobre quais elementos obrigatórios da nossa política de investimentos. Em relação à avaliação atorial também cai quais são os elementos obrigatórios da avaliação atorial, qual que é o objetivo de uma avaliação atorial. Então, no geral, é isso, né, o conteúdo da prova. Não é um conteúdo muito difícil, mas que a gente precisa estar atento a ele. Em relação aos RPPS, eu acho que ajuda bastante, porque vem para ser uma coisa mais específica em relação aos institutos de previdência, então vai cobrar mais do nosso dia a dia do que em relação às provas da Ambima, por exemplo, né, que cobrava em relação a investimentos de uma maneira geral, mas não cobrava nada aí da parte de gestão do RPPS. Então essa é uma prova mais focada, mais voltada para o dia a dia do RPPS. A prova para gestor de recursos e comitê de investimentos cobra bastante a parte de investimentos, a gente precisa estar atento a ela. A maior parte da prova ela diz respeito à questão dos investimentos, dos instrumentos, principalmente em relação aos fundos de investimento, quais são as características do fundo, né? O que classifica como um fundo de ação, um fundo de renda fixa. Então a gente precisa estar atento a essas questões, mas no geral né, na minha opinião, é uma prova mais fácil por incorporar mais o nosso dia a dia. Bom, se, né, ficou alguma dúvida, se tem mais alguma curiosidade a saber sobre a prova, não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.